Tá gravando, Ponciano. Apresenta de novo a aula, porque não gravou a sua apresentação. Apresenta a É aula aí, verdade. Então, a aula de hoje chama-se Bolsonarismo sob fogo cruzado, desafios para a retomada do processo democrático, popular e socialista, com o professor Roberto Ponciano. Essa aula me fez lembrar uma aula, um seminário que eu participei, e que um aluno levantou e perguntou só o seguinte: professor, é o seguinte, já que você é filósofo, né, você poderia dizer para a gente qual é o sentido da vida? Parece mais ou menos essa. Eu falei, olha, filho, me desculpe, mas eu sou filósofo, eu não sou pastor, não sou padre, não estou nessa vibe, não. Eu vou dialogar muito com a aula do Ernesto, né? Ernesto deu uma aula que era o seguinte: como se faz análise de conjuntura. Eu decidi fazer uma aula sobre o bolsonarismo, que é como não se faz análise de conjuntura. O que não se deve fazer na análise de conjuntura. Porque eu vou começar a aula falando sobre um grande problema do PT. O PT vive sobre uma dicotomia que é absoluta e que não é absoluta. Né? Isso está ligado à fundação do partido. Aí temos aqui fundadores, Maria Luísa, Ernesto, Marília e outros. E vira e mexe, alguém me bota essa dicotomia como se fosse uma antítese absoluta, que não é. O PT é fundado como um partido de massas, não é um partido de quadros. E aí parece que o PT não pode ter quadros, né? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque não existe essa dicotomia absoluta entre partidos de massas e partidos de quadro. É óbvio que é interessante, porque na última aula o Califa citou a questão da dialética, né? Nós somos dialéticos. E a dialética, embora ela parta do abstrato, ela parte de um abstrato que está baseado em um concreto, no existir. Né? Então, efetivamente, a gente não tem como construir um partido socialista do mesmo molde do Partido Bolchevique da União Soviética em 17. Isso nem é socialismo, isso é religião, isso a gente chama de ideologia reificada ou deslocada, ideologia transformada em religião. O PT é um fenômeno brasileiro que alguns querem que tenha uma característica, que é a característica de ser um partido só de massa, que não precisa de quadros. Se não precisa de quadros, esse partido vai ficando amorfo. Se esse partido só existe para fazer eleição, ele não sabe mais dialogar com a base fora da eleição. Eu lembro, há uns 3 ou 4 anos atrás, Ernesto, me corrija aí se você quiser, não sei quando você falou isso, que numa das suas aulas você disse assim: a gente perdeu a luta ideológica. E o pior, a gente perdeu a luta ideológica sem fazer luta ideológica. Então, reflexo disso. E eu estou vendo muita gente no partido dizendo que a gente tem que dialogar com os neopentecostais progressistas. Eu vou ser novamente dialético materialista. Não tem nenhum problema em dialogar com ninguém. Mas realmente existem neopentecostais progressistas? Quem são esses neopentecostais progressistas? Existe essa quantidade de neopentecostais progressistas para a gente ter influência sobre eles, para tentar mudar a política na base, ou a gente tem que enfrentar o fato de que a gente não faz mais política de base, como os neopentecostais fazem, para disputar o rumo ali na base. Então, na verdade, como partido, o partido que obteve sucesso, ganhando uma eleição, criou em alguns a ilusão de que basta ser um partido de processo eleitoral. Né? Um partido de processo eleitoral que não precisa efetivamente ter uma dinâmica no movimento de massas. Embora tenha nascido no movimento de massas, embora tenha chegado ao poder através do movimento de massas, embora ele não tenha desaparecido, como desapareceu o PSDB, porque ele ainda tem uma ligação bem forte com o movimento de massas. Tem muita gente todo dia dizendo que o PT acabou. Vira e mexe, eu vejo alguém dizendo que o PT acabou, mas parece a história do que o Marx acabou. O PT acabou, o Marx acabou, nem o PT acabou, nem o Marx acabou, por razões completamente distintas. Mas a primeira dicotomia que a gente tem que afastar é essa de partido de massa e partido de quadros. A gente faz formação porque, efetivamente, um partido fora da eleição, para ele ter condições de fazer a disputa do cotidiano, ele precisa de quadros, ele precisa de militantes que tenham solidez ideológica para poder participar em cada momento, porque senão, inclusive, a gente cria mitos que são falsos. Né? Eu vou analisar 2 mitos aqui que são extremamente falsos. Né?
Primeiro é aquele que diz que o PT só conseguiu chegar onde chegou por conta do seu pragmatismo. Primeiro que as pessoas que falam sobre pragmatismo não têm a mínima ideia do que seja pragmatismo. O pragmatismo político do PT que deu a eleição é mentira. Primeiro que pragmatismo não é isso. Filosoficamente é outra coisa. E, na verdade, tentam justificar um oportunismo político que nem cabe mais. Porque as forças políticas que levaram o PT a ganhar a eleição em 2002, elas são irrepetíveis. A gente não vai conseguir repetir em 2022 aquela aliança que levou o Lula ao poder em 2002. Então, querer ficar repetindo isso, a prova do naufrágio disso é Joaquim Levin com Dilma, logo depois da eleição de 2014. Não é que Dilma fez alguma coisa ruim ou má, ou Dilma estava traindo, não é nada disso. Dilma fez uma sinalização a setores da burguesia nacional, não nacionalista, que estiveram junto com Lula em 2002 para tentar compor uma aliança com uma fração de classe. O grande problema é que parte, inclusive, da direção do partido não notou que essa fração de classe não tinha mais nenhum interesse em manter a aliança com o PT. E é óbvio que naufragou. Não adianta eu querer fazer um acordo com a Maria Lúcia se a Maria Lúcia não dá nem um pouco interessada em dialogar comigo. Então, como a dinâmica que levou o PT à vitória em 2002 não foi analisada, acharam que aquilo podia ser repetido. E aí se criou esse chavão, né, que é o chavão do pragmatismo, que é uma grande mentira, né? Como aquela história que, às vezes, quando eu ouço nas disputas internas, o fim justifica os meios. Primeiro, que isso é verdade. Segundo, que não é isso que a gente está falando. O oportunismo político é outra coisa. Os fins justificam os meios quando os fins são bons e os meios são proporcionais. Se eu sou um escravo e estou escravizado e um capitão do mato vem e quer me manter dentro da Casa Grande, eu posso matar o capitão do mato para me libertar e ir para o quilombo. Os fins são nobres e os meios são concetâneos, são proporcionais. Não tem nada a ver com aliança, por exemplo, desculpe a citação, com o prefeito Vaguinho em Belfor Roxo. Isso está completamente fora de qualquer dialética, né, de partido, de tomada de poder, de disputa interna, até com o momento atual. Então, efetivamente, o que aconteceu com o PT é que boa parte da sua militância vive um vácuo de preparação ideológica. A gente coloca as pessoas no partido, as pessoas entram no partido, permanecem no partido com uma identidade de classe, mas você não tem aquilo que a gente chama da passagem da classe em si para a classe para si. A pessoa está no partido, mas não sabe por que está no partido. Ele tem um instinto, por conta da exploração, de que está do lado certo. Ele vê em Lula o representante maior da classe trabalhadora brasileira, mas ele não consegue elaborar para além disso. Isso também é ruim, né? Porque, efetivamente, eu, por exemplo, para mim, Lula é o maior líder político da esquerda no mundo. Mas não significa que tudo que ele faz é correto, porque eu saio da área da política e entro na área da mitologia, e eu saio da dialética e vou para o positivismo. Os grandes líderes, os grandes heróis é que fazem a história, e não os trabalhadores, e não os trabalhadores organizados. Então, para a gente sair dessa nhaca que a gente está, para a gente sair desse pântano que a gente está, embora eu não tenha um caminho, a primeira coisa é a gente combater esse espontaneísmo, combater esse voluntarismo e combater uma série de lugares comuns que tomam conta da militância, né? Eu dou aula há um tempão já de formação, às vezes eu pego uma com 2, 3 anos, fazendo isso comigo, aí ele vem e solta uma pedra do tipo. Porque o povo brasileiro é muito incomodado. Veja, eu estou dando uma aula para tentar, para explicar para vocês como não fazer essa descultura. Primeiro que eu vou falar para vocês que não existe a categoria povo brasileiro. Se eu estiver incorreto, depois a Maria pode me corrigir. A categoria povo é uma categoria muito difusa, né? O que é o povo brasileiro, né? Os 400 da elite fazem parte do povo brasileiro, a classe média alta faz parte do povo brasileiro. O povo brasileiro é uma categoria muito difusa. Você tentar entender a dinâmica das relações sociais, você tem que olhar e tentar entender a composição histórica preliminar desse povo e como ela se dá hoje em dia. Quando você fala que o povo brasileiro ele é muito acomodado, você está sendo racista, você está colocando um DNA
preliminar no povo brasileiro e, no fundo, isso vai retroagir a ideia de que nós somos mestiços, nós somos miscigenados e, por conta disso, a gente não teria uma índole para lutar. Gente, isso é reacionário demais. Isso não é análise. Ah, mas por que na Argentina é diferente? Tem que entender por que na Argentina é diferente. Como na Argentina é diferente? A Argentina elegeu um candidato neoliberal, lá não teve golpe, é bom lembrar. Eles passaram aí por 4 anos de apuros por escolha deles. Como é que eles chegaram àquela conclusão? Como é que eles votaram na direita, votaram no neoliberalismo? Mas o Uruguai é muito melhor. O Uruguai elegeu agora um governo neoliberal. Então não existe essa coisa de o povo brasileiro vota errado, o povo uruguaio vota certo, o argentino tem uma raça diferente, isso tudo é bobagem. Então, para a gente tentar entender a conjuntura, a primeira coisa que você faz é entender a base econômica. A gente tem o aqui que é nosso economista de plantão, que vai dar uma aula para a gente aí, inclusive 4 aulas para a gente, para preparar melhor o pessoal. Mas isso é fundamental. Não é um determinismo econômico estreito. Se fosse um determinismo econômico estreito, Bolsonaro, antes do auxílio emergencial, já tinha caído. A economia não determina a vida, né, de uma maneira casuística, direta. A economia ela vai efetivamente ser a mola propulsora e a determinante em última instância das ações que se desenrolam na sociedade. Mas você efetivamente tem toda uma estrutura, o que Marx chamaria de complexos, né, que atua. E se não fosse assim, você não explica a revolução na Rússia, né? Você não consegue explicar a revolução no elo mais fraco da cadeia. Você não consegue explicar a revolução em um país mais atrasado. Mas, efetivamente, a economia atua. A prova de que a economia atua, eu estava até olhando aqui alguns dados, né? O país está num descalabro econômico muito grande. A queda do PIB deve chegar por volta de 6%. Pela primeira vez na série histórica, a gente tem mais gente fora do mercado de trabalho que dentro do mercado de trabalho. O índice de desemprego ultrapassou 13%, mas a gente tem ainda 5,7 milhões de desalentados. Se juntar com os desalentados, é aquela pessoa que não procura mais emprego, aquela pessoa que desistiu de trabalhar. Se juntar com os desalentados, a gente está com uma taxa de desemprego beirando os 20%. Né? A gente está com déficit primário em quase 850 bi. Então, a economia brasileira está bem ruim. Pô, então, como a economia brasileira está tão ruim, o Bolsonaro, em vez de cair, nos últimos 2 meses, a popularidade dele subiu. Olha como a economia, em última instância, acaba afetando tudo. Efetivamente, você tem uma situação de descalabro econômico, um governo que, graças a nós, e a gente até vê como a dialética funciona, intente o reta, intente obliga. Os homens fazem a história, mas não da maneira que está na nossa cabeça, não nas condições, e não nas condições que a gente escolhe, mas nas condições já dadas, nas condições pré-determinadas. E você tem uma ação que você pensa que vai para um canto e vai para o outro. Com certeza, a nossa ação no Congresso foi para salvaguardar a vida, a saúde do povo brasileiro. Só que quem conseguiu dar o auxílio emergencial de R$600 fomos nós. Foi a oposição que impôs ao governo uma derrota naquele momento. E quem lucrou, em termos de popularidade, com auxílio que vai até R$1.200 a cada lar brasileiro, que é maior que o salário mínimo, é o governo de plantão. Porque quem saca não está vendo a discussão na internet. Quem saca não está vendo a nossa disputa no WhatsApp, no Telegram. Quem saca R$1.200 e compra arroz e feijão dentro de casa, vai dar graças a Deus ao governo Bolsonaro. Vai bem dizer ao governo Bolsonaro. Então, nós, e não foi nossa intenção, colaboramos para a subida de popularidade do Bolsonaro. E, obviamente, a gente não tinha outra coisa a fazer. A gente não ia deixar o povo brasileiro morrer de fome porque queria, o quanto pior, melhor, que o governo Bolsonaro se danasse. E hoje ele está, inclusive, numa encruzilhada. Essa é a discussão da esquerda. Né? O que faz Bolsonaro? Se você for olhar, Bolsonaro, até o auxílio emergencial, estava em viés de queda. Estava em viés de queda na classe média, estava em viés de queda na classe alta e tinha uma resistência na classe baixa. A partir do auxílio emergencial, ele tem uma subida sistemática de popularidade na classe baixa, em áreas, inclusive, onde antes o lulismo predominava.
inclusive no Nordeste, inclusive naquelas faixas da população mais miseráveis que estão vendo dinheiro, vem do governo, não vão dizer que é do PT. Gente, o apoio foi só uma ilustração, tá? Não vou aqui ficar na discussão do apoio ou não apoio sobre de Belfort Roxo, foi só uma discussão sobre oportunismo. Minha história é outra aqui, minha aula é sobre outra coisa. Então, você tem aí bem clara como funciona a dialética. Você tem uma subida do bolsonarismo que estava numa grande encruzilhada. Que grande encruzilhada é essa? O bolsonarismo, o fascismo brasileiro, como ele foi construído, ele não foi construído com apoio galopante na classe mais baixa. Ele foi construído com apoio da classe média que é empregada ganhando $50, que é empregada ganhando $70. Se você torna o auxílio emergencial permanente e nas famílias mononucleares você dá um salário de R$ 1.200, isso acaba. Ninguém vai trabalhar como empregada doméstica por um salário mínimo podendo receber um auxílio do governo de R$ 1.200. Isso é um fato. Isso é um fato. Aí a gente vai usar o CALEC, talvez eu peça até a ajuda do Califa. Tem a questão do CALEC que um ponto nodal da luta de classes no capitalismo é o salário mínimo. O grande eixo do Lula para elevar o nível de vida da classe trabalhadora brasileira, para tirar tantas pessoas da miséria, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi o Bolsa Família. Foi a política de salário mínimo. A política de salário mínimo é que faz com que as pessoas se alcem da linha da miséria e que o país multiplique por 3 o PIB. E que, efetivamente, o chamado tal do custo Brasil, né, o salário baixo que os empresários queriam, uma situação de crise do capitalismo, onde eles querem baixar o custo da mão de obra porque não conseguem acelerar a reprodução capitalista num nível tal em que possam tirar disso um crescimento do lucro. Toda vez que existe crise no capitalismo, Marx alerta muito para isso, né? Mais-valia absoluta é a mais-valia relativa. O Marx, inclusive, aponta para o capitalismo do futuro que isso seria um ponto nodal para a gente que está lutando pelo socialismo, que você vai cada vez mais ter uma mais-valia absoluta menos latente, mesmo que seja maior. Porque como você produz mais, você pode ser menos miserável, sendo mais pobre proporcionalmente que a classe possuidora. Você sabe que hoje 1% da humanidade detém mais de 70%, 80% da riqueza mundial. Ainda assim, se você for ver o nível de vida da classe trabalhadora nos países-chave do sistema, é um nível bom de vida. Proporcionalmente, com relação à classe trabalhadora do século XIX, eles são mais pobres. Porque a riqueza produzida é infinitamente maior. O quinhão de riqueza que o grosso da classe trabalhadora possui é menor que o que possuía no século XIX. Só que o quinhão que resta para cada um é maior. No Brasil, com a crise de reprodução do capital, eles quiseram não apostar mais na mais-valia relativa, não acelerar o processo de produção e retirar o lucro de um crescimento da economia, mas apostar na mais-valia absoluta, na barbárie, na retirada de direitos, no baixar o salário mínimo. Isso leva, inclusive, à crise que leva à saída de Dilma. E o Bolsonaro, se ele propõe, e isso é uma questão muito interessante, queria até dialogar com o Quê, que é uma grande dúvida, se ele propõe isso, se ele mantém essa proposta fora do custo orçamentário, e é um custo político que realmente ele vai ser o cara da direita, do fascismo, que vai aumentar o custo da mão de obra brasileira acima do salário mínimo atual, essa é uma questão que não é resolvida para eles. As crises que o Bolsonaro está tendo com Guedes, que está tendo com a própria base, que está tendo com a elite que o apoia, está ligado a isso. As denúncias dos jornais falando sobre o teto de gastos é absoluto, teto de gastos é sacrossanto, estão ligadas a isso. E aí você fala, mas até agora você não apontou nenhuma saída. Uma coisa que eu sempre me assusta são algumas análises de conjuntura que já sabem o que vai acontecer, com certeza. Eu tenho um amigo que, desde que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, fala que ele vai ser reeleito em 2022. Você tem nas análises do Capelli, por exemplo, o Capelli está dizendo que o Bolsonaro vai dar golpe
desde o dia 1º de janeiro de 2019. Bolsonaro quer dar golpe? Quer. As condições para ele dar golpe estão dadas? Não. Ele pode chegar ao ponto em que essas condições sejam dadas? Pode. A gente pode prever isso com certeza? Não. Sendo dialético, sendo materialista, os aspectos quantitativos e qualitativos mudam de tal maneira que, por exemplo, em março a gente falava que Bolsonaro se aproximava do golpe. Em maio a gente falava que Bolsonaro ia renunciar. Em julho ninguém fala mais nada. Não se fala de golpe, não se fala de renúncia. Se fala, inclusive, que ele iria apontar uma terceira solução, uma terceira saída, que seria ele mudar completamente o rumo da economia. Ele foi eleito com a sistemática de redução do custo do Brasil, de redução do valor do salário mínimo de toda a classe trabalhadora brasileira, né? Acenando para a elite, com um aval da elite, para botar em andamento a sua pauta econômica, embora ele seja um adepto do fascismo enquanto política, enquanto forma de fazer política, né? Todo o discurso do Bolsonaro é fascista, né? Muitos dos ministros que o cercam são declaradamente fascistas. A prática de desumanizar o outro, de dizer que quer aniquilar o inimigo, é uma prática fascista. Mas, economicamente, ele está fazendo uma conta de que, se ele conseguir manter o auxílio emergencial, ele pode, não é pode ganhar a eleição de 2022. O grande problema é que todas essas variantes que as pessoas parecem já têm nas mãos não são variantes tão simples assim. Aumentar o déficit, manter o gasto público alto, né? Aumentar o superávit primário, colocar como prioridade do governo gastar com auxílio, ou seja, custeio da classe trabalhadora em lugar de gastar com a dívida pública, não é algo tão simples de fazer num governo que está virando uma classe trabalhadora pobre, pelo qual ele não foi eleito, ou pelo menos não foi aí que ele navegou a sua eleição, né? Mas que ele, de repente, quer se sustentar nela para ganhar a eleição em 2022. Então, é uma questão que está em aberto, não é uma questão que está dada, que está conferida, que está resolvida, né? A questão econômica vai ser uma questão preliminar para saber se Bolsonaro consegue ou não, por exemplo, ano que vem, continuar mantendo uma popularidade alta e chegar em 2022 como o favorito para a eleição. Mas isso não é uma questão dada, ao contrário do que as pessoas falam, né? Eu vou voltar a citar duas análises. Uma análise era do golpe. Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro vai dar um golpe. E as pessoas faziam essa análise todo dia e faziam de maneira determinante. Começavam, inclusive, dizendo, como havia dito, as condições estão dadas, o golpe vai ser dado. Nunca foi dado uma série de fatores que não cabe aqui na análise destrinchar. Logo depois, quando Bolsonaro baixa a popularidade dele quase abaixo de 20%, quando ele perde apoio da classe média, quando ele perde apoio de setores da elite, quando ele começa a ser incomodado e molestado, inclusive pelos jornalões, pela grande mídia, quando ele é colocado contra a parede, outros analistas começam a dizer que Bolsonaro vai cair, que vai renunciar, que o governo dele está morto, que o governo dele não tem uma sobrevida. E aí vem o Covid, né? Um desastre, a administração do Bolsonaro do Covid, um desastre de saúde, um desastre completo na economia, mas, ao mesmo tempo, com relação a esse desastre, o auxílio dá uma certa tranquilidade a uma massa de trabalhadores que conseguem, ou bem ou mal, comer e sobreviver no meio do desastre, do caos. Isso faz com que o Bolsonaro atinja certas camadas da população que a gente não atingia. Então, isso faz com que a gente comece a pensar realmente que a gente tem que voltar a estudar, voltar a ler os clássicos, voltar a tentar entender como a sociedade funciona. O Lovi tem um livro muito interessante, que é A Teoria da Revolução do Jovem Marx, que ele ensina como fazer análise de conjuntura. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: olhe para a economia. Como está a economia? Não é só olhar para a economia se os índices estão crescendo, se estão subindo, se estão baixando, se estão descendo, né? Como está organizado o país? Como é a produção? É agrária? É industrial?
Como está organizada a classe trabalhadora? Onde está a classe trabalhadora? Primeira coisa é entender como está a economia e como ela está se desenvolvendo. Um sucesso ou um fracasso da economia pode fazer tanto o governo de esquerda como o governo de direita ser eleito ou perder uma eleição. A gente ganhou uma eleição em 2002, o lulismo, o André Singer chama de lulismo, o Marigoni chama de lulismo, eu gosto de chamar de lulismo também, aquela aliança, ela só é possível em 2002 por conta do desastre econômico do segundo governo Fernando Henrique. Se não fosse o desastre econômico do segundo governo Fernando Henrique, aquela fração de classes, aquela aliança seria impossível, né? Primeira coisa, olhar para a economia. Segunda coisa, olhar as classes e frações de classe em disputa. Se a gente não sabe onde está a classe, classe é conceito fundamental, onde estão as classes, não tem como fazer análise de conjuntura. Primeiro porque eu vejo muita gente, eu já falei aqui do povo brasileiro, o povo brasileiro é muito frouxo, o povo brasileiro é muito mole, o povo brasileiro não quer lutar. Isso não é análise, gente. Por favor, isso não é análise. Isso não é análise, né? A gente vai ter que saber onde é que está a classe. E a classe trabalhadora brasileira, eu vejo também muita gente que transformou o marxismo numa religião, são os crentes da igreja do marxismo do sétimo dia, pessoal do PSTU, do PCO e quejanos, né? Que fica falando, a classe operária, a gente tem que organizar a classe operária, a gente tem que ir para o morro, como se fosse uma coisa simples, como se eu, por exemplo, pegasse aqui o meu casaquinho, subisse o morro agora, as pessoas fossem atrás de mim, porque, na verdade, eles só estavam esperando o Ponciano subir o morro para ir atrás do Ponciano. Não é assim, né? A classe trabalhadora brasileira, nesse capitalismo precarizado e difuso, é uma classe trabalhadora de difícil classificação e é muito difícil trabalhar com ela. A gente tinha, vira e mexe, gente, eu estou falando assim, como não fazer análise de conjuntura, é uma maneira para alertar vocês de vários equívocos Tá, depois eu falo sobre a cassação do TSE. Vários equívocos que a gente comete, né? Vira e mexe, tem gente que fala, a gente tem que voltar para as bases. A gente tem que refundar o partido como na década de 70. Gente, isso é só da boca fora. Isso faz muito sucesso em bar. Isso é muito legal para falar para os amigos, para os caras se acharem que você é de esquerda e revolucionário. E é tudo uma grande mentira. Voltar para a base como, companheiro? Não é tanto você falar que vai voltar para a base, mas como é que você vai voltar para essa base? Como é que você chega a esse trabalhador difuso? Quem está em sindicato sabe que sindicatos têm pouca filiação e uma filiação velha, e que os jovens estão fora do sindicato porque o mundo do trabalho é estranho a eles. Esse fenômeno a gente não conseguiu enfrentar ainda. Não é um fenômeno fácil. Então, quando o PT chega ao poder, quando o PD se transforma num grande fenômeno político no Brasil, na década de 70, esquece o poder em 2002. Na década de 70, você tem 40% da mão de obra ativa do Brasil empregada na indústria. 40%. Então, você tem greve em São Bernardo do Campo com 1.200.000 trabalhadores na região do ABC. 1.200.000 trabalhadores em greve na Grande São Paulo e no Grande ABC. Então, você tem uma classe trabalhadora, uma classe operária real no Brasil, de operários fabris, você sabe onde está a classe. E você sabe como organizar essa classe. Os sindicatos são quase endêmicos. Com o fim do sistema fordista e o início do sistema toyotista, isso muda drasticamente. Quando eu fiz o curso de economia na Unicamp, em 2014, a classe operária brasileira correspondia a 14%, era 40%, correspondia a 14% da mão de obra ativa no Brasil. Hoje corresponde a 11%. Pode ser que daqui a 10 anos corresponda a 6%, 7%. Tem um processo de desindustrialização, mas não é só o processo da desindustrialização. Tem um processo da automação que é extremamente cruel para nós socialistas, para nós comunistas, para nós que queremos vencer o capitalismo. Que esse processo de automação transforma a fábrica num ambiente, inclusive, hostil para a gente. Você pegar o pessoal altamente capacitado das grandes indústrias-chave, porque, inclusive, as indústrias elas são redivididas e você tem o coração da indústria que trabalham operários extremamente qualificados, uma série de fabriquetas que trabalham para essa fábrica, esses operários, que muitas vezes são bem assalariados com relação ao restante da classe trabalhadora, eles vestem a camisa. E eles não se sentem operários
como, por exemplo, os operários da Fiat em Betim na década de 80, como os operários da Volkswagen em 79. O operário da Volkswagen hoje não é o mesmo operário da Volkswagen da década de 70. Então, a classe operária no Brasil hoje ela é de cerca de 11% da mão de obra ativa. Lembrando que a gente tem menos de 50% da mão de obra ocupada, a classe operária no Brasil hoje corresponde a menos de 6% da população brasileira. Então, quem está achando que vai fazer revolução com a classe operária transformou o livro do Marx na Bíblia e fica repetindo, né? Então, a gente tem que saber onde está a classe. Mas um fenômeno no capitalismo é que o trabalho não é extinto, o trabalho é modificado. Vira esse trabalho difuso, instável e precário. Então, a classe operária diminui, mas o proletariado aumenta. Um grande problema é como se organiza esse proletariado. Como se organiza esse proletariado difuso? Como nós vamos organizar essa nova camada de pobres? E nós não demos resposta a isso. A igreja neopentecostal deu uma resposta melhor. A igreja não é mais um fenômeno puramente religioso. Era um fenômeno partidário, organizado bairro a bairro. A escola dominical é a escola de preparo do partido deles para as crianças, é o consomol deles. E o culto de domingo é o preparo ideológico do resto do rebanho. E nós, efetivamente, nesse meio tempo, perdendo efetividade nos sindicatos, perdendo musculatura nos partidos, não propusemos nenhuma alternativa. Então, a gente tem no Brasil uma grande quantidade de trabalhadores precários e difusos que a gente não consegue organizar mais. A gente, no máximo, consegue organizar por voto. Então, na análise de conjuntura, primeiro é a economia, segundo, sabe onde está a classe. E a classe trabalhadora brasileira mudou em muito. Há um proletariado imenso, mas há uma classe operária pequena. E não adianta você dizer, então vamos resolver no campo. MST legal, quase 2 milhões de trabalhadores sem terra, mas o campo brasileiro não tem os números aqui, talvez o que tenha. O campo brasileiro hoje é um percentual da população que não chega a 30%, acho que é 25%. A gente não vai fazer revolução agrária no Brasil. O Brasil não é um país agrário. A gente tem um grande problema para organizar a classe pós-eleição, ou fora da eleição, ou além da eleição. Essa disputa ideológica a gente perdeu, a gente não sabe como fazê-la hoje em dia, né? Então, onde está a classe? Como está a classe? Quais são as frações de classe? Como se organiza a classe trabalhadora? O que é a classe média no Brasil? Essa grande interrogação. Porque, na verdade, boa parte do trabalhador urbano empobrecido, a gente no Brasil trabalha como se ele fosse classe média, sem sequer ele ser classe média, ou pelo menos aquela classe média estadunidense clássica, né? E quem é elite no Brasil? Né? Então, a gente sequer, hoje, discute isso, a composição das classes, a organização das classes, a nossa organização na classe social. Isso é uma coisa que a gente nem fala dentro do PT. Nem fala, não existe nenhuma discussão sobre isso. A terceira questão que o Michel Louvi coloca, primeiro, né, a questão econômica. Segundo, a composição da classe e das frações de classe. Porque existem, por exemplo, disputas entre as frações de classe. Se você tem uma fração de classe industrial e você tem uma fração de classe monopolista do campo, que é antagônica a ela, você pode se aproveitar desse choque de classes para tentar botar uma cunha ali. Por exemplo, quando o Lula assume o poder em 2002, parte da Fiesp, não é que a parte da Fiesp está com o PT ou está no governo, mas parte da Fiesp, que é beneficiada com a política industrial do PT, ela não faz uma oposição, como fez, por exemplo, a Dilma em 2015. E isso dá algum fôlego para o PT governar. Então, a gente tem que, inclusive, ver quais são as antinomias, as antipatias dessas situações de classe para tentar fazer com que a nossa classe avance. Por exemplo, a classe média, com medo de ficar pobre e não querendo que o pobre ascendesse, se virou em 2013 para defender os interesses da elite. Hoje, muito empobrecida, a gente pode ser que a gente ganhe ela no futuro para lutar contra a elite. Porque se ela ficar numa condição familiar, né? De fome, perdão, não sei qual adjetivo, ela pode virar para a gente. Inclusive, o Marx coloca isso no Manifesto Comunista da Classe. É interessante isso. As pessoas pensam que o Marx só fala de proletariado e burguesia. Ele fala de proletariado, classe operária, burguesia, e fala da pequena burguesia, que a gente chama de classe média. E fala que a pequena burguesia ela não tem caráter de classe definido. Ela oscila.
E, em geral, ela confunde o seu interesse de classe com o interesse da classe dominante, com medo de cair nas fileiras do proletariado. E acaba sendo combustível da reação. Só nos momentos de crise em que ela se proletariza, ela acaba se virando e se tornando aliada do proletariado, né? Então, para fazer a análise de conjuntura, primeiro, economia. Segundo, saber onde estão as classes e as situações de classe. Terceiro, entender como essas classes estão organizadas. Quando eu falei do sindicato, é uma coisa muito importante entender o que aconteceu com os sindicatos. Esvaziamento, a perda da base, o golpe fatal dado por Temer, a pá de cal jogada pelo Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso de maneira não pensada. Estão fazendo de maneira sistemática e pensada, como a Thatcher fez na Inglaterra e como o Reagan fez nos Estados Unidos. Eles querem destruir o sindicato. Porque os sindicatos, eles sabem, são aparelhos de organização e de resistência da classe. Eles estão minando os sindicatos. Então, quando você mina os sindicatos, quando os partidos operários se voltam só para a eleição e não conseguem se organizar como força de resistência, fica mais fácil para eles dominarem. Uma grande autocrítica que a gente tem que fazer é como a gente não teve a mínima condição de defender um governo eleito em 2015, quando eles deram o golpe. Dilma caiu sendo uma mulher honesta. Dilma caiu não tendo cometido nenhum crime. Mas Dilma caiu também porque nós, né, aquele famoso filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, acreditamos que chegar ao governo era chegar ao poder. E a gente não tinha os aparelhos de Estado completamente na mão. Naquele momento em que a gente teve essa ilusão, e a gente se desarmou nas nossas organizações, quando eles avançaram sobre as nossas organizações, a gente não teve a reação adequada. Se a gente coloca 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões na rua, não tinha golpe. No máximo, a minha aqui parece que está normal, gente. Vocês estão escutando? É a sua... O pessoal está me escutando aí? Alguém pode dar um feedback aí? Estão me escutando ou não? Muito bem, muito Tá bem. perfeito. Muito bem. Não é a sua, Cláudio, está A falhando. minha é a minha. caiu, eu tive que reconectar. Muito bem. Então vamos lá. Naquele momento que a gente não organizou a classe, depois de 13 anos de poder do PT, que a gente confundiu estar no governo com tomar o poder, depois de 13 anos sem organizar a classe, quando houve a arremetida da elite contra a gente estava desarmado, desmontado, iludido porque não fez análise de classe. Porque quando a gente fala em organizar a classe, não é só fora, é dentro do aparelho de Estado. Como está organizado, o Loí continua. Como está organizada a classe, como estão organizados os sindicatos patronais, como está organizada a mídia, como está organizada a imprensa, como estão organizados os aparelhos reacionários, como a gente está organizado. A gente se descuidou da nossa organização. E mais, dentro do aparelho de Estado, ao chegar ao aparelho de Estado, a gente teve a ilusão que aquele aparelho de Estado era nosso, só ganhando eleição. Vocês devem lembrar do republicanismo, por exemplo, do Cardoso. O pessoal dando tiro lá, os delegados dando tiro no retrato da Dilma, ele achando normal. Em qualquer governo do mundo, de direita ou de esquerda, aqueles delegados eram presos e demitidos. Demitidos sumariamente. Não se pega em lugar nenhum do mundo o retrato de uma presidente, se coloca num estande de tiro e se faz tiro-alvo com ele. Mas a gente vivia numa grande ilusão do republicanismo, como se o aparelho do Estado fosse isento. A nossa cegueira é tão grande que, por exemplo, na juventude, a juventude de todos os partidos de esquerda defende serviço militar opcional. Serviço militar opcional é a coisa mais reacionária que tem. Mais reacionária, exército especializado, exército mercenário e exército voltado contra a gente. A gente nunca discutiu as Forças Armadas. Depois da década de 60, a gente teve uma neura de Forças Armadas, passou a achar que as Forças Armadas eram mal. Bota o microfonezinho, Silvio. Eu estou falando aqui o mais alto possível. Estou quase gritando aqui. O microfone às vezes ajuda para ouvir. Bota um microfonezinho, um fonezinho no ouvido. As Forças Armadas aqui do Brasil, passaram para a esquerda ser o mal. E as Forças Armadas são parte do aparelho de Estado extremamente importante que a gente não disputou. Em 13 anos do PT, a gente não disputou a doutrina de segurança nacional. A gente não disputou a Escola Superior de Guerra. A gente não pensou em democratizar o acesso ao oficialato e a renovar as Forças Armadas. Tudo que foi feito na Venezuela, por exemplo, que assegurou a manutenção do poder num momento de crise.
No momento de crise, o aparelho ideológico de Estado, o aparelho repressor de Estado, estavam tomados pela direita, que soube fazer essa guerra de posição que a gente não soube fazer. Então, um quarto elemento na discussão da análise de conjuntura é exatamente isso. O aparelho ideológico de Estado, o aparelho repressor de Estado e como a gente o reorganiza. A gente não fez a reforma da mídia, a gente não fez a reforma do aparato comunicacional, que continuou o monopólio contra a gente não fez a reforma do aparelho judiciário, a gente não fez a reforma das Forças Armadas e a gente acreditou que ia ficar no poder eternamente sem que a elite, que é dona de tudo isso, tomasse qualquer medida contra a gente. Isso é de uma ilusão, de uma ingenuidade, de uma falta de análise de classe gritante. E essa falta de análise de classe, eu conecto lá com o início da minha fala. Você entra no PT, você assina uma fichinha de filiação, você se torna militante partidário, você passa por um processo de formação básica que você aprende que o PT é vermelho e tem uma estrela, que o Lula é o nosso líder, e acabou. E acabou. Você não forma militância. Você não forma uma militância capaz de olhar para a realidade e falar, olha, tem perigo aí, olha, tem problema aí. Você não forma... Eu tinha companheiros de partido que apoiaram a Lava Jato. Tive companheiros de partido que foram para a rua em 2013 apoiar todo o poder do Ministério Público, que entraram naquela sandice da justiça Batman-Robin, da justiça Batman, de Gotham City, e não conseguiu enxergar que aquele aparelho de Estado que estava sendo movido, e aí os processos históricos são exemplares para a gente, nunca enxergaram, por exemplo, o macartismo dos Estados Unidos, estava se mexendo para se tornar uma ponta de lança de um processo de fascistização do Estado brasileiro. Aí eu estou com a Maria Luísa. O fascismo brasileiro começa, inclusive, pelo judiciário. O pessoal da República de Curitiba é fascista. Ideologicamente, ganhe. O fascismo brasileiro começa a tomar um aparelho de Estado e começa a se multiplicar, enquanto a gente continua no discurso eleitoral do republicanismo e de que, de repente, será uma neutralidade que a democracia se autodefende em nenhum momento. Criou os mecanismos de autodefesa que, por exemplo, o Evo, mesmo tendo sido tomado na Bolívia, criou na Bolívia, que o Chávez criou na Venezuela, muito pelo contrário. A gente desmontou esses mecanismos de defesa. A gente, em nenhum momento, chegou para a classe trabalhadora e falou assim, olha, o que vocês estão tendo não é de graça, o que vocês estão tendo está inserido na luta de classe e pode ser tomado a qualquer momento. Óbvio que eu estou aqui lutando pela inocência do Lula, pela absolvição do Lula, e que o Lula seja o nosso candidato em 2022. Mas quando ele faz um discurso que no governo dele todo mundo ganha, ele desmonta a nossa defesa. Porque esse discurso não é bom. No meu governo todo mundo ganha, o banqueiro ganha, o industrial ganha, o operário ganha. A verdade é, naquele momento de crescimento da economia, em que a economia está girando, está todo mundo ganhando. Mas, efetivamente, se está todo mundo ganhando e a burguesia deixa a gente com as migalhas, porque naquele momento, para ela é interessante não mexer no processo, a gente está completamente despreparado ideologicamente para entender que no momento em que isso parar de ocorrer, que eles pararem de ganhar, que a economia parar de crescer, eles vão voltar a tentar tirar o nosso pão, tirar o nosso ar. Nós não somos parte da burguesia, nós não somos os banqueiros, nós não somos os industriais. Há diferenças de classe. E nisso o PT não armou a sua militância para entender que ela fazia parte de um processo maior de defesa, de um processo de construção ideológica de uma alternativa para o país. Estou quase chegando ao final aqui, acho que tem mais 8 minutos antes dos 50. Eu queria, nesses minutos finais, trabalhar, inclusive, em cima da tese que eu concordo do Maringoni e do Singer, do lulismo não como um culto ao Lula, não é isso. Aquela aliança de classe que levou o Lula ao poder em 2002 e que é irrepetível. Mesmo que a gente consiga a inocência do Lula, a gente precisa da inocência do Lula, mesmo que o Lula seja candidato, eu não sei se ele vai ser candidato, ninguém tem essa variante muda muito no jogo político. Se o Lula for candidato, é uma coisa, se o Lula não for candidato, é uma outra coisa, porque os aspectos ideológicos são importantes. Eu esqueci mais um aspecto, o aspecto ideológico. Por que um pobre se torna de direita? Porque a singularidade e a individualidade não é dada diretamente pelo trabalho.
Aqui a gente tem a nossa Maria Luísa, a nossa Marília, que trabalha o conceito de fetiche alienação. O trabalho é alienado, o trabalho é esvaziado, o trabalho é objetivado. Então, a pessoa não se vê, muitas vezes, como trabalhador. A pessoa se vê como um produto do trabalho. Por isso que, por exemplo, a teoria da prosperidade, né, ela faz tanto, a teologia da prosperidade faz tanto sucesso entre os trabalhadores, porque ele vê apenas o trabalho como forma de adquirir produtos, né? Então, a singularização, a individuação, a forma como esse ser humano se vê é dado pela ideologia. E quando a gente parou de fazer a disputa ideológica, essa classe trabalhadora foi se alimentar ideologicamente em outras fontes. As igrejas neopentecostais hoje não pregam mais evangelho. As igrejas neopentecostais pregam conservadorismo político, pregam reacionarismo, pregam submissão do pobre, pregam ódio à esquerda, pregam ódio ao homossexual, pregam tolerância ao racismo, pregam submissão da mulher. São partidos políticos. E a gente não conseguiu fazer, fora a nossa batalha de lacrar ou cancelar na internet, a gente não tem nenhuma dinâmica de fazer o contrapeso, o contraponto disso na classe trabalhadora. A gente perdeu nossos aparelhos. Sindicatos hoje estão esvaziados, a gente não consegue. Os partidos são partidos puramente eleitorais. Então, o peso ideológico, o peso da ideologia é muito grande, muito maior do que a gente imagina. E a gente parou de produzir e discutir ideologia. Quando eu falo que sou ideológico, as pessoas me olham como um ET dentro do PT. Eu quase tenho que pedir desculpa. Olha, eu sou ideológico. Olha, desculpa, gente, olha, eu sou ideológico. Porque, na verdade, todo mundo é. Mas quando você cria um partido que se diz pragmático, ou que as pessoas começam a dizer que é pragmático, se nem saberem o que é, as pessoas começam a achar que a ideologia é uma coisa ruim. Né? Vira e mexe, tem alguém que fala essas ideologias do século XIX que já estão enterradas. O liberalismo é de quando, gente? De quando é o liberalismo econômico? De quando é o capitalismo? O capitalismo começa o quê? Começa na sua gênese no século XIII, XIV, liberalismo no século XVII, XVIII. O socialismo é muito mais jovem, né? Muito mais robusto, é muito mais legal, inclusive, muito mais jovial. Mas se a gente não consegue fazer essa disputa de corações e mente dentro da juventude, dentro da classe trabalhadora e perde a disputa ideológica, a gente não consegue organizar a classe. O Lenin tem uma frase que é fantástica, né? Por isso que eu faço formação. Sem teoria revolucionária não há processo revolucionário. E sem processo revolucionário não há revolução. Só que você não tem um processo sem uma teoria antes. Só que você não tem uma teoria se você não constrói uma vanguarda. Se você não tem uma vanguarda militante capaz de fazer essa ligação com a massa, capaz de poder explicar para a massa o que está acontecendo, se você perde essa ligação que o PT perdeu, a gente se torna um partido refém das eleições. A gente fica de 4 em 4 anos, né, botando nossa sigla para disputar um processo eleitoral muito limitado e com resultados futuros que a gente não pode prever. Porque a questão não é só a eleição de 2022. Está todo mundo falando assim, se o Lula for candidato, né? Se o Lula ganhar a eleição em 2022, muda tudo. É mentira. Se o Lula ganhar a eleição em 2022, o STF continua o mesmo. As Forças Armadas continuam as mesmas. As elites golpistas continuam as mesmas. O Congresso continua o mesmo. Qual é o espaço de ação que a gente vai ter para o novo governo petista? Quais são as situações de classe que a gente vai conseguir compor para tentar criar um programa alternativo? É só ver o que acontece em todo o restante da América Latina. Então, assim, falta o quê, Ricardo? 10 minutos, 12 minutos? Fala aí. Ricardo? O homem do tempo, cadê você? Estou aqui. Faltam exatamente 10 minutos. Tá, então assim, nesses 11 minutos. Falando assim, saídas com relação ao bolsonarismo. Se eu der saídas com relação ao bolsonarismo, me chamem de charlatão. Essa saída é coletiva. Essa saída o Ponciano não vai construir. O Ernesto não vai construir. A Maria Luísa não vai construir. A Maria Lúcia não vai construir. O Ricardo não vai construir. Mas, ao mesmo tempo, o Ponciano vai construir junto com a Maria Lúcia, com a Maria Luísa, com o Ernesto, com o Ricardo. A saída que a gente tem para essa grande gronha, para esse grande pântano que é o bolsonarismo, que é uma aliança da classe média com elementos da classe do antigo lumpen, em combate do antigo proletariado,
Por isso que é tão perigosa para a gente, porque tem elementos da classe baixa nessa aliança. A saída que a gente tem contra esse bolsonarismo não é uma saída fácil. Não é uma saída que passa só pela eleição. E as nossas preocupações parecem ser meramente eleitorais. Ou a gente reorganiza o movimento social, ou a gente tenta retomar e reorganizar o movimento sindical, ou a gente reorganiza o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, o movimento estudantil, ou a gente retoma a ideia de que a gente necessita de organizações que funcionem, ou mesmo que a gente ganhe eleição, nossa margem de manobra é mínima. A gente está ganhando eleição e no dia seguinte a gente não tem ideia do que a gente faz. Gente, espera aí, que é um negócio aqui. Voltei? Espera aí. Voltei, gente? Desculpa, aqui entra a ligação, aí interrompe, eu não estou no notebook. Se a gente ganha eleição, se é uma composição de classe, um programa claro, a gente ganha eleição no dia seguinte e não sabe o que faz. Com o nosso drama em 2014, ganhamos uma eleição e no segundo seguinte começou a executar o programa econômico do candidato vencido. A gente não tem clareza ideológica nem de quem são nossos adversários, nem até onde a gente pode ir. A gente sequer tinha clareza ideológica em 2015 de qual era a nossa margem de manobra. Houve um erro de perspectiva da margem de manobra, de entender ou de achar que era possível ainda uma aliança nos mesmos moldes de 2002. E a história mostrou que não era possível. A história não se repete, a história é irreversível, a história anda sempre para frente. Então, a saída do bolsonarismo está em velhas formas de organização renovadas. A gente não vai copiar o Partido Bolchevique de 2017, mas a gente tem que voltar a organizar as pessoas bairro a bairro, rua a rua, tem que voltar a discutir ideologia, tem que voltar a formar quadros, tem que voltar a organizar o movimento social, porque sem isso, mesmo que falaram assim, o julgamento do Lula é muito importante, é muito importante, mas o julgamento do Lula é muito pouco, mesmo que ele seja candidato. Se a gente ganha a eleição com o Lula e depois disso a gente não tem uma organização de base para manter um processo de recuperação, que a gente vai ter que reconstruir o país. Temos um economista aqui que pode falar o que está acontecendo com o país do Bolsonaro. A gente vai ter que reconstruir o país, rever a privatização. A gente não conseguiu rever as privatizações dentro do governo Lula. A gente não teve força política para rever as privatizações. Se a gente não consegue construir um processo que faça isso, a gente até ganha uma eleição e passa 5 anos apenas se defendendo dos atos. Então, a gente tem que, na minha opinião, né, na minha ajuda da construção do PT com relação à luta contra o bolsonarismo, a gente tem que conjugar a história de partidos de massas, construindo, dentro desse partido de massas, um partido de quadro e de vanguarda. Ou o PT volta a ter quadros, a ter vanguarda, a ter gente que organize as pessoas bairro a bairro, voltar a organizar a associação de moradores, voltar a disputar a eleição de clube de futebol, se for o caso, ou a gente faz isso, ou a gente efetivamente vai se reduzir a um espectro eleitoral sombrio, cuja margem de manobra está dada de antemão e cujas mudanças estruturais a gente não tem a força para executar. Eu vou até terminar antes, eu acho que a gente tinha mais 5 minutos, que a gente tem mais tempo para debater, Ricardo. Eu vou ficar por aqui, tá bom? E devo realmente ter deixado algumas pessoas um pouco decepcionadas, porque eu não dei nenhuma rota de fuga para o governo Bolsonaro, porque eu acredito que a rota de fuga para o bolsonarismo, a rota de fuga contra o fascismo, é construída coletivamente. Coletivamente. Então, vamos lá. Tem uma pergunta do companheiro Cláudio Pereira, que eu não sei se ele está com o microfone, então eu posso ler, que é uma perguntinha bem curta, que é: por que usar o termo bolsonarismo e não nazifascismo no título da aula? E em seguida tem o Ernesto inscrito. Ernesto está com o microfone, pode fazer. Valeu. Em primeiro lugar, Ponciano, eu achei genial, porque você falou da minha aula sobre como fazer uma análise de conjuntura e como não fazer, mas um dos
aspectos que eu trato, quer dizer, um dos pontos principais daquela minha aula é o seguinte, sobre o uso dos descritores do problema. E você fez isso muito bem. Quais são os descritores do problema que nós estamos enfrentando? Não é qualquer um que domina isso. Eu te conheço há bastante tempo. Então, você utilizou muito bem essa questão dos descritores. Já no final, a minha pergunta vai ser aqui no meio. No final, você falou um troço muito interessante, porque por que nós tínhamos bandeiras que não conseguimos pôr em prática? E eu me lembro que desde 89, desde aquela campanha contra o Collor de Mello, que a gente militava, uma das bandeiras do PT era fazer uma auditoria sobre a dívida externa brasileira. Vamos fazer uma auditoria, vamos ver onde é que foi parar esse dinheiro. E nós tivemos 2 governos Lula, nós tivemos o governo Dilma e não conseguimos fazer essa auditoria da dívida externa. Até pagamos, mas não fizemos a auditoria, porque não existia um equilíbrio de forças que permitisse para a gente cumprir aquela promessa. Agora, a minha pergunta, mais diretamente, tendo em vista aqui o tema da sua aula, desafios para a retomada de um projeto democrático, etc. Você falou da questão do sindicalismo. E você sabe muito bem que tocou no sindicalismo, tocou no meu coração. Então, eu estou aqui raciocinando o seguinte: você colocou algumas coisas muito importantes sobre o sindicalismo. A Marília, quando deu a aula dela, ela citou o livro do Hayek, onde ele diz que os sindicatos destroem a base de acumulação do capital, por isso que os sindicatos atrapalham o capital. Eu vou mais longe, Marília. No livro do Milton Friedman, ele diz o seguinte: o que nós precisamos é de uma boa lei para acabar com os sindicatos. Está no livro do Milton Friedman, quando ele estava no Chile ainda, aquela história dos Chicago Boys. E a verdade é o seguinte: os índices de sindicalização no Brasil, fechando para fazer a minha pergunta, nós temos o seguinte: durante o período, eu tenho o mapa aqui comigo, porque eu acompanho isso através do DIEESE. Durante o governo Getúlio Vargas, o Brasil chegou a ter um dos maiores índices de sindicalização do mundo. Nós alcançamos 42% da classe trabalhadora era sindicalizada. Veio o governo, veio o golpe, veio o suicídio de Getúlio. Quando houve uma queda, no governo João Goulart, até o golpe de 64, nós alcançamos 35% dos trabalhadores sindicalizados, ou seja, voltou a subir. Durante o golpe, nós caímos para em torno de 21% só, durante a ditadura militar. No governo Lula, nós chegamos a alcançar 27% do índice de sindicalização. Ontem saiu a pesquisa do IBGE, que eu anotei aqui. Ontem, o índice de sindicalização no Brasil é de 11,5%. Acho que é o mais baixo da nossa história. Eu acho que é o mais baixo da nossa história. Só estamos perdendo agora para os Estados Unidos, onde o índice de sindicalização lá é de 7%. A Argentina é 13%, a França é 15%. Ou seja, concatenando essas duas coisas, Ponce, eu não queria ouvir você sobre isso. O que a Marília colocou, a política neoliberal é realmente massacrar os sindicatos, Hayek falou isso, e o que o Temer e o insano, eu não consigo falar o nome dele, para mim é um insano. E o que o Temer e o insano fizeram com os sindicalistas.
sindicalismo. Será essa o nosso desafio, retomar os sindicatos? Beleza. A próxima pergunta é do Ari. Eu só peço para o pessoal tentar se manter nos 3 minutos de pergunta, para dar tempo de todo mundo fazer. Ari, está por aí? Ele está falando, não estou escutando, não. Eu não estou escutando, não. Tem que ligar o microfone, Ari. O microfone dele está aberto. Não estou escutando, companheiro. Não sei se você quer escrever, não estou escutando, não. Tem que ver o microfone dele. Sem som. Para mim está aberto aqui o microfone dele. Mas se ele está com problema, ele vai escrever, então, porque eu não estou escutando. Não tem como responder que eu não estou escutando. Passa para o próximo e ele escreve para a minha pergunta e aí eu te passo. O próximo é o Ricardo Dodói. Bom, gente, boa noite. Eu, Ricardo, estou agora presidente do diretório do PT da 11ª Zonal Carioca, que é a região de Campo Grande, a grande região de Campo Grande. E primeiro eu queria agradecer, acho que agradecer aqui essa parceria que teve entre o nosso diretório, a parceria que foi selada através do nosso companheiro que está aqui, a Sônia Pereira, com o Pociano, porque nós lá na Zonal estamos investindo muito em formação política. Estamos, inclusive, agora numa jornada de formação em torno do tema racismo estrutural, que tem vários elementos. Não vou estender aqui para explicar, mas a Sônia já deve ter conversado com algum de vocês, se não o Pociano, outras pessoas que coordenam esse curso, Marisa Letícia. Então, agradecer imensamente. E outra, a exposição do Pociano, que, na minha opinião, foi excelente e diz muito do que a gente vem dizendo há muito tempo. Eu digo assim, a gente não é só eu. Eu, de algum tempo para cá, eu sempre me aliei no PT, em chapas, quando tem disputa de chapa, de tese, aquela tese A Esperança é Vermelha. E já daquela época, da época do que estava o boom do governo Lula, o Lula na popularidade danada, e que tinha uma afirmação dele, que até para corroborar com o que o Pociano colocou, com mais um elemento, que não ajuda em nada para organizar a classe. Não ajuda em nada, pelo contrário, prejudica. Que era aquele conceito que tinha ascendido da pobreza para a classe média. Quando, na verdade, quando teve a melhoria, sim, mas não era a classe média, era a classe trabalhadora que teve melhorias nas políticas públicas. Entendeu? Isso não ajuda, porque isso ajuda, inclusive, no sentido da alienação, do fetiche em torno da classe, e não ajuda a organizar. Agora, acho que tem dois elementos aí, que eu acho que na conjuntura, tanto para a gente analisar a conjuntura, que está certo o Pociano, por exemplo, essas múltiplas determinações que tem para a gente analisar a conjuntura, enfim. Mas tem alguns elementos que eu acho que é fundamental hoje. Primeiro, a questão da concepção de Estado. Isso é uma coisa muito importante hoje. E outra, e que tem a ver com a questão do Estado, é que eu acho que tem que ter uma reinvenção da institucionalidade, do institucional. Quando eu digo institucional, é tanto na esfera civil, mas também naquilo que dialoga com o Estado. Por exemplo, na minha opinião, eu não tenho resposta para isso. Mas o Estado tal qual nós pensamos nós de esquerda, que era aquele Estado apropriado pela burguesia, então quando a gente toma o poder é apropriado pela classe trabalhadora, não é assim, não existe. Eu acho que o processo de construção do socialismo nos países que tiveram a revolução, se estudar bem, as derrotas posteriores foram por causa disso, na minha opinião. Porque a classe se apropria do Estado como com aquela consciência de classe em si, classe
para si. Acho que não. Eu acho que é depois da tomada do poder, muito menos quando assume um governo, que assume um governo não é você estar no poder, né, ter o poder de Estado, né, muito menos isso quando assume o governo. A maioria da consciência é a consciência, né, é a consciência burguesa, né, a consciência alienada. Né? Então, por exemplo, no processo de disputa contra-hegemônica, contra essas ideias, também em várias esferas, né, que tem várias esferas, desde da ideológica, cultural, da disputa econômica, enfim, né? Ela tem que se dar no processo, né? Não é uma questão. Vocês veem que, por exemplo, uma das questões da raiz da crise que a gente vive, desse longo tempo de guerra que a gente vive, né? É justamente a crise da institucionalidade no geral, tá? Tanto das instituições de Estado, como também das instituições que nós criamos para combater ou para ajudar a construir o socialismo, tal qual os sindicatos. E também está em crise. Né? As pessoas não se referenciam mais em certas formas de representação. Né? Então, a gente tem que, sei lá, reinventar isso no sentido, né, de uma profunda democratização, no sentido popular, no sentido da participação das pessoas, entendeu? Na vida pública, né? De abrir espaço para essa participação. Quando eu digo isso, não é só quando você está no governo, não. Tá? É as pessoas ser chamadas para decidir as coisas, numa associação de moradores, nos sindicatos, enfim, onde, qualquer forma de organização que tiver, no Grêmio Estudantil, porque tem isso. Até Grêmio Estudantil, DCE, eu vejo. Quem está dirigindo lá, na maioria das vezes, eu vejo companheiros que são autoritários lá. Entendeu? Então, a gente tem que também se reeducar. A gente tem que se reeducar para isso também. É uma tarefa fácil? Não. É difícil. Então, eu acho que é normal você ter, por exemplo, uma parcela da sociedade, dizem que gira em torno de 30%, que é de ultradireita ou fascista, ou os dois, somados os dois. Né? Podemos classificar assim, né? O neofascista. Né? Mas vamos compreender aqui o negócio, bem direitinho. Né? Ora, isso não quer dizer que os outros 70% sejam fascistas. Isso não quer dizer também que os outros 70% estejam com a gente. Não quer dizer isso, não. Carlos, mas eu vou concluir. Você concluir a pergunta, por causa do tempo. Pois é, mas no jogo, né, dessa disputa que a gente faz, quem tem mais força para disputar, né, nesse jogo de contra-hegemonia é justamente a classe dominante, porque a ideia predominante é a ideia conservadora. Entendeu? Como romper com isso? Eu acho que é no dia a dia. Então, jogar como meta 2022, né, eu acho que é errado. Embora eu acho que a gente tem que se organizar e se preparar para 2022. Mas a nossa guerra contra o fascismo, contra a ultradireita, contra o neoliberalismo, não acaba em 2022. É isso. Companheiros, acho bom a gente respeitar o tempo de 3 minutos. Isso. Ricardo, deixa eu só falar um negócio com você. Como um só se inscreveu e fez a pergunta pelo chat, eu acho que dá tempo de mais uma, e eu respondi. A que ele fez é facinho. Como só tem 2 inscrições, se você quiser, você pode fazer mais uma. Posso adiantar? Quem é o próximo? Ricardo? Quem é o próximo? Jacira, é a próxima. Jacira, 3 minutos, Jacira, por favor. Ricardo. O Ari voltou. Aí, 3 minutos. Uma coisa pequena. Dentro da tua exposição, Luciano, quais são as opções que nós podemos colocar agora, tá? Então, veja bem, a gente que iniciou, a gente que fundou, a gente que movimentou o PT desde o início, a gente teve nas nossas primeiras experiências a percepção de que as pessoas queriam se organizar. As pessoas queriam se organizar. Da mesma maneira como hoje as pessoas querem se enfiar numa igreja aí, né, presbiteriana ou qualquer coisa que seja. Então, elas querem isso. Parece que a vontade delas é essa. No nosso momento, naquele momento, em 80, 70, 79, 80, as pessoas queriam se organizar e o PT veio nessa condição. Então, qual é a nossa opção agora? Porque Bolsonaro, ou melhor, essa coisa aí, ele veio para provar a gente que de certa forma, a nossa sociedade é
extremamente conservadora. E tem um conservador bom e tem um conservador ruim. Mas é o conservador ruim, aquele que briga por conta da aborto, agora a última questão, a questão do aborto, questão do militarismo. Como é que a gente consegue solucionar isso? Nós não estamos preparados. Se houver um golpe ou qualquer coisa, o que nós temos preparado? Como é que nós vamos fazer isso? Nossos colegas, nossos companheiros na época em 64, tiveram que sair do país correndo, desesperado, sem nenhuma forma de ajuda. Como é que nós estamos preparados agora, se nós tivermos uma situação dessa? Por aí. Pessoal, pelo Ricardo, não te esqueci não. Porque, na verdade, Ricardo, eu não tenho nenhuma discordância do que você falou. Na verdade, eu acho que você complementa a aula, é muito mais do que uma pergunta, né? Eu também concordo que não dá para esperar 2022. E aí vai dentro daquilo que eu falei, um partido muito voltado para a eleição. Um partido que esqueceu de fazer disputa no dia a dia. Ao contrário da fundação, o Ernesto falou, na época dele de associação de moradores, que você ia disputar o fornecimento de água no seu bairro. O PT tem que voltar a fazer isso. Disputar o fornecimento de água no seu bairro. Senão vai ser um partido só para eleição. Né? Então não tem nenhuma discordância. É uma ansiedade que todos nós temos. A gente tem que construir isso dentro do partido. Parabenizo a Zona de Campo Grande por estar fazendo um trabalho desse tipo. Eu acho que é por aí. A gente tem que organizar o partido por baixo. O coletivo Marisa Letícia, por exemplo, é essa forma. Professores do PT que se juntam para dar aula. Não precisa de ninguém lá da PCO Abramo pedir para a gente. Não precisa. A gente se junta aqui e dá aula. Dá formação. Né? O PT não foi assim? Não foi construído assim? E aí eu já faço a ligação com ele. Vou chegar em você, Ernesto. Não esqueci de você, não. Faço a ligação com ele. Ele tem dois problemas. Primeiro, que a gente não está na ascensão da classe operária como estava na década de 70. Se a gente esperar isso para se organizar, a gente está ferrado. E segundo, o golpe não acontece não é por conta da nossa organização, não. O golpe não acontece por conta de dissensões da classe doméstica. Ainda bem. Porque se eles chegarem à conclusão de que o melhor caminho é um golpe, eu estou morto. Ricardo Dodói está morto. O Ernesto está morto. A gente não tem nem resistência organizada como já na década de 60. Infelizmente, a variante contra o golpe hoje, o que detém Bolsonaro não é um movimento político, eu posso estar errado, tá? Podem me criticar. O que detém Bolsonaro com relação ao golpe não é um movimento social organizado. São as dissensões na elite, internas e externas. Tem um problema dele fazer um golpe aberto. Até o agronegócio teme um golpe aberto, pode perder mercado, né? Os golpes clássicos estão fora de moda. Isso não quer dizer que está afastado em absoluta a hipótese. Ninguém pode dizer que essa hipótese está afastada, tá, gente? Não quer dizer aquele determinismo mecânico dizer que o Bolsonaro vai dar o golpe amanhã. Vontade ele tem. Na minha análise, ele não dá o golpe porque as elites não têm um consenso sobre isso. Se as elites chegarem a um consenso que pode se dar um golpe, eles deram na Bolívia um golpe quase clássico. Aquela mulher não tem legitimidade nenhuma para estar governando. Ela é um golpe clássico. Com as Forças Armadas expulsando o presidente eleito. Nem um golpe da Paraguaia. Inclusive tentando colocar o mais na ilegalidade e ameaçando de morte a vida do Evo e da família dele. Então, a hipótese de um golpe, gente, não está afastada. Na minha opinião, há uma dissensão entre as elites dominantes sobre fechar o regime. Se elas chegarem a um consenso, hoje nós não temos nenhum preparo, nenhuma organização. Posso estar enganado, mas tem um monte de gente velha com todo respeito, Ernesto, Maria Luísa, Marília, são daquela época. A gente tem aqui 3 prisioneiros políticos. Ernesto foi prisioneiro político, Marília, Rogério, que podem, de repente, dizer, você não está falando bobagem. Mas eu não vejo nenhuma organização sequer comparável com a década de 60 para a gente resistir a um golpe. A gente não consegue botar povo na rua para parar o golpe. Eu acho que o golpe hoje não acontece por dissidência dentro da classe dominante. Não porque a gente está botando um monte de gente na rua e pode evitar isso. Ernesto, aí tem em relação ao sindicato, tem 3 fatores. Um a gente concorda, né, Ernesto? Também tem um monte de gente que bota a bunda na cadeira do sindicato, a bunda fica marcada e não quer sair mais. A gente, felizmente, também tem uma herança de uma burocracia sindical de alguns sindicalistas que não dão espaço para o pessoal que está chegando. Mas só isso não...
tem 11% de filiação. Também não tem um monte de jovem querendo ocupar as cadeiras. A gente tem a questão do toyotismo, que por si só ajuda a desfiliação. Tem a questão do estranhamento, falado pelo Dodô, é uma juventude muito estranhada, muito alienada. E você tem, do lado deles, já concordo, é o Cláudio que colocou. Cláudio, desculpa, a gente botou bolsonarismo, mas é nazismo e fascismo para mim. Bolsonarismo barra nazismo barra fascismo. Para mim, o Bolsonaro é nazista. O Bolsonaro é fascista, não tem nenhuma dúvida disso. Podem discordar de mim, mas é a minha análise. O Bolsonaro ele não constrói um sistema nazi-fascista porque não consegue. Né? Sim, implicaria problema com a China, implicaria problemas internacionais. Tem problema na elite com relação ao golpe. Não é que a gente está resistindo ao golpe, tem problema na elite com relação ao golpe. Mas, Ernesto, na caderneta do Temer, na caderneta do Bolsonaro, tem que fazer com os sindicatos igual fizeram com o Tiradentes. Tem que enforcar, depois tem que cortar os membros, depois tem que destruir a casa e jogar sal. 11% dos filiados ainda acham muito. Para o movimento ideológico bolsonarista, o sindicato tem que acabar, tem que ser exterminado. E o sindicato é um inimigo comum, tanto do neoliberal quanto do fascista. É só lembrar a Thatcher e o Reagan. Nós somos inimigos deles. Eles não querem a classe trabalhadora organizada, eles querem um trabalho a custo zero, eles querem um trabalho hora, que é a pior forma de exploração. O trabalhador sem nenhum direito. E é só isso, gente. Vou parar por aqui para dar tempo para as novas perguntas, tá bom? Beleza. Próximo inscrito é a Jacira. Jacira? Sim, está ouvindo agora? Estamos ouvindo. 3 minutinhos, tá? Por favor. Tá, Luciano, é o seguinte, eu queria que você falasse, sua aula foi maravilhosa, né? Como sempre. Eu queria que você falasse sobre o papel dos Estados Unidos na situação atual que a gente está vivendo, né? Considerando o seguinte, as instituições, os atores que nos trouxeram a essa situação que nós estamos hoje, né? A gente sabe muito bem, não é segredo para ninguém, se nós pegarmos o judiciário, os militares, o conglomerado de mídia, inclusive essas igrejas, esses movimentos neopentecostais, todos têm, né, a sua colaboração, a sua importância, ficou claro para todo mundo. A Lava Jato, no judiciário e outras coisas, né? Os militares, ficou muito claro agora como eles são completamente submissos e capachos dos Estados Unidos. O conglomerado de mídia nem precisa falar mais nada. Os mercados, evidentemente, isso aí a gente já sabe, e até essa questão do poder que esses neopentecostais têm nos Estados Unidos, ligados muito ao Trump, inclusive, é uma coisa muito estranha e que é forte lá. Eu te pergunto assim, tudo isso já está aqui dentro, já tomou e dominou várias situações e tem poder dentro do país, ao ponto de fazer tudo que fizeram, principalmente a Lava Jato e os militares, que eu considero o pior de tudo, porque eles estão em todas as partes, em todos os setores do governo no país. Aí eu te pergunto, então, né, como que a gente vai fazer, como será uma reação, ou seja, o que for, para nos dar ou nos proteger ou fazer o que quer que seja desse poder enorme de todos esses fatores e todos esses elementos que, evidentemente, estão trabalhando para um poder muito maior que o imperialismo, né? Que é um negócio que todo mundo aí, não só nós, tantos outros países são atacados. E eu acho, inclusive, que eles têm poder suficiente para interferir na nossa eleição. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Próxima inscrita é Marília. Sou eu. Está ligado? Está me ouvindo, então? Está me ouvindo? Fala mais alto, Marília. Tá, vou falar. Bom, o Ponciano, de certa forma, já respondeu essa minha questão. Ao longo da minha escritura, o Ponciano já adiantou bastante. O que eu estava querendo encaminhar para a gente discutir é exatamente isso. Primeiro, o que nós podemos esperar do Brasil nos próximos anos, com essa crise imensa do sistema capitalista, com a estagnação econômica, o alto nível de desemprego, como o Luciano falou, com a precarização e o aprofundamento da desigualdade
social. O que nós podemos ter aprendido, enfim, com toda essa crise do capitalismo e a pandemia? Enfim, se a gente pensa no Brasil, a gente está passando, pelo menos o André Singer apontou, ele estudioso do lulismo, ele apontou um cenário muito perigoso, que é o aumento da popularidade do Coiso, né? O aumento da popularidade dele e quais são os perigos dessa redefinição. É um segundo governo. O Bolsonaro parece que está construindo um segundo governo. E, segundo o Singer, ele diz que é possível que essa popularidade do Coiso atinja ao lulismo. Então, o que nós podemos esperar do Brasil daqui para frente? Eu sei que isso tudo que você falou, pedagogicamente, a gente tem que fazer tudo isso. Mas eu estou falando do Brasil como um sistema como um todo, dentro de um capitalismo mundial e dentro de uma estrutura totalmente falida nacional. É só para a gente discutir. Próxima inscrita, Maria Lúcia, da Flon. Dá o microfone. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer aí a aula, foi boa, né? E, bom, o que ficou para mim, assim, desculpa, caiu aqui. O que ficou para mim, assim, é que formas antigas de luta e das formas que a gente tem que travar agora, né? O que temos em comum é a organização, né? No passado, a gente tinha aí os sindicatos. No momento da história do Brasil, teve desejo popular de se organizar, né? Da própria criação do PT foi isso, né? Mas a gente está vendo aí que as condições para isso agora não estão dadas, né? A gente não tem mais... qual é o acesso que a gente teria ao trabalhador, né? Para conversar com ele, para poder esclarecer e... Bom, uma parte da minha pergunta foi respondida aí quando o Ponciano falou que é boa essa organização por bairros, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de bairros, a gente está falando de ambientes urbanos, em que grande parte da população brasileira está hoje em ambientes urbanos, né? A gente sabe que... Cortando, Maria Lúcia, está cortando sua fala. A minha internet está um pouco ruim aqui. Eu vou tentar. Assim vai falando devagar, eu estou conseguindo. Vai falando devagar. Vai falando devagar. Tá. Então, assim, eu, por exemplo, um pequeno urbano, que para mim é essa. Né? Então, assim, como que a gente chega no trabalhador que não está organizado, né? Como que a gente faz... Se o grande lance ainda é a organização, como a gente faz isso? Como a gente chega no trabalhador, que é o cara do Uber, né? O motoboy? Até aqui na roça, o trabalhador rural tem MEI, né? Ele não é um cara que é funcionário mais, né? Além dessa organização por bairros, eu sinto essa necessidade da esquerda chegar no interior. Estou aqui agora. Sou professora de pé na roça há muito tempo, minha família é da roça, e eu tenho essa percepção há muito tempo. Como que a esquerda é fraca, né? Como a gente não discute as questões do pessoal do interior, né? E a gente perde com isso também, né? Então, a minha pergunta é basicamente essa. Se a gente não tem mais esses mecanismos do passado de organização, como a gente organizaria o novo trabalhador, né? Que é esse cara do MEI. O MEI até é uma coisa que o PT criou, né? Que é o pequeno agricultor aqui que está na luta diária. Como é que a gente organiza essas pessoas? Ricardo, em tese, terminei as perguntas, mas como eu mesmo fiz pergunta ao Oquê, que é o nosso economista, eu queria que ele desse uma palhinha importante para mim,
Eu fiz várias provocações durante a aula aqui. Seria possível, Ricardo? É possível. Porque tá aí ou ele caiu? Não, está aqui. Por quê? Você pode falar, por gentileza? Eu fiz várias provocações a você. Eu queria que você falasse aí pelo menos 3 motivos para a galera. Ele é o nosso economista de plantão. Inclusive, gente, antes de terminar a aula, antes de responder as perguntas, queria convidar todos vocês. Nós fizemos um programa sobre sindicalismo com o Oqué e com o Germano. Toda segunda-feira, a gente vai botar lá o link, tá? E nesse programa você é só apresentador. Então, a gente vai ter economia debatida pelo Oqué e o sindicalismo debatido pelo Ernesto. Tá? Pode falar o Oqué, por favor? Claro, Ponciano, sucesso de crítica e de público. Parabéns, companheiro, pela aula, pela exposição. Queria agradecer ao Ricardo Smith aí pela organização dos trabalhos, mandar um abração aí para o Dodói, minha liderança de Campo Grande. Muito legal aí te rever, Dodói, e saudar a todos os professores do curso e a todos os colegas presentes. Ponciano, eu queria te fazer uma pergunta, mas era uma pergunta mais voltada à conjuntura, em particular às eleições municipais, tá? Até porque todos os elementos que você colocou, talvez o único que mereça enfatizar, pessoal, foi a fala do Ponciano em relação àquilo que eu denomino de âncora salarial do programa econômico do PT, por mais que possamos discutir que isso não foi levado às últimas consequências, em particular no campo da organização popular. Mas quando o Ponciano diferencia, né, dentro do nosso projeto, ou seja, que o Bolsa Família fazia parte dessa âncora salarial, mas que o salário mínimo, ou seja, que essa medida, né, ganha centralidade no nosso projeto no sentido de desenvolvimento do mercado interno, de fortalecimento da industrialização brasileira, da questão da soberania nacional, fortalecendo a economia nacional. Essa noção que o Ponciano coloca aqui, ela é fundamental, porque, em geral, a narrativa, Marília, é construída em cima das políticas assistenciais, que, naturalmente, que ajudaram, junto com o crédito, junto com os programas sociais, tá certo? Ajudaram a compor esse bloco. Então, Ponciano, eu sou daqueles que concordo com a sua caracterização, que ela não é trivial entre nós, inclusive. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é como é que, dentro desse quadro que você desenhou de forma muito brilhante e competente, quais são as nossas tarefas centrais nas eleições municipais? Vou começar aqui porque, Jacira, eu cometi um erro aqui mesmo na análise, aí foi esquecimento, é tanta coisa, eu esqueci de botar o fator internacional, né? E uma coisa engraçada é que não se pode mais falar de imperialismo dentro do PT, né? A palavra imperialismo queima a nossa língua, uma coisa incrível, como você não usa o termo imperialismo no PT. É óbvio que o presidente da República não vai chegar lá para o Obama e chamar ele de imperialista, né? Que o Lula tem que usar isso, mas o partido tem que voltar a usar, porque imperialismo existe mesmo. E é óbvio que isso é um fator muito complicador. Existe um texto Lenin fantástico, que é Conservarão os bolcheviques o poder do Estado, queriam fazer uma análise da Revolução Russa, e aí vai e mostra um monte de fator, ele era um tremendo dialético, todos os fatores que levaram à eclosão da Revolução Russa. Sabe o que ele fala, gente, que é muito engraçado? Ele fala o seguinte: se não fosse a guerra, não tinha revolução. Tem 30 e tantos fatores, mas sem a guerra, desorganizando o Estado russo, não haveria a revolução. Então, efetivamente, o papel do imperialismo, o papel dos Estados Unidos, né, a nova política americana, e aí Trump e Obama não tem muita diferença, tem a diferença na questão do fascismo, mas não dá para gastar tempo aí para discutir, né? Essa nova agressividade dos Estados Unidos face à América Latina, né? A doutrina Monroe voltando com toda a força a América para os americanos do norte, ver o cerceamento da Venezuela, golpe na Bolívia, né? Isso realmente nos coloca numa situação muito, muito alarmante, né? Como eles podem influenciar na eleição aqui? O grande problema é que influenciar diretamente na eleição, se eles pudessem, eles já estavam fazendo. Eles podem influenciar de diversas formas, né? Ou influenciaram a eleição do Bolsonaro, com as fake news, botando dinheiro, dando assessoria, mas influenciar diretamente, os limites colocados por esse novo sistema são interessantes, né? A gente
Por exemplo, se tiver eleição no Equador, corre o risco da esquerda ganhar. Se tiver eleição na Bolívia, corre o risco da esquerda ganhar. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque o capitalismo tem um grande problema. E por mais que deite ideologia, coloque ideologia, os limites estruturais deles estão sendo alargados e eles não são infinitos. Você não pode, né? Dos problemas insuperáveis para a gente refiliar as pessoas aos sindicatos é a precarização continuada do trabalho. Eu vou falar sobre isso, tá, Maria Lúcia? E isso eles não têm como resolver no capitalismo. Só tem como resolver isso no socialismo. Não há solução para isso dentro do capitalismo. Não é porque os capitalistas são maus. É a dinâmica do sistema. A genialidade do Marx é isso. No século XIX, ele previu a grande crise estrutural do capitalismo no século XXI. Se ele é o capital, está lá. Não tem como renovar. Tem como renovar? Tem. Tem como renovar. Você pega esse ganho de produtividade absurdo e divide com toda a sociedade. Mas isso se chama socialismo. Isso não se chama capitalismo. Então, dentro dos marcos do capitalismo, a possibilidade de se sair dessa estrutura é zero. É zero, né? E a elite brasileira, o papel dela, olha, gente, não achem que a elite brasileira não fica feliz com a recolonização do Brasil. A elite brasileira, desde o Caio Prado Júnior, ele fala do Florestan, isso é uma concordância entre os leitores da elite brasileira, até o bom Fernando Henrique, antes dele falar, esqueçam tudo que eu escrevi, até o Serra escreveu isso. A elite brasileira é dependente, a elite brasileira ela é sucursal, ela é subsidiária. Se ela continuar comendo as sobras, ela bate palma para o imperialismo. A elite brasileira não foi criada como elite alemã, como burguesia alemã, em contraposição ao imperialismo inglês, em contraposição ao imperialismo francês, em contraposição ao imperialismo dos Estados Unidos, não. Ela sempre foi uma elite subsidiária. Então, a gente não pode esperar dessa elite que ela trace uma rota de saída para esse caminho de recolonização no Brasil. Se recolonizar o Brasil, se desindustrializar e eles continuarem lucrando, né? Ah, mas aumentou a miséria, aumentou a concentração de renda, os lucros continuaram altos, isso não vai provocar nenhum abalo nessa elite, não. A elite não tem coração, tem um cifrão do lado do coração, né? Onde essa crise leva, Marília? Eu não sei se essa crise tem algum fim. Eu tenho uma angústia com isso. Eu tenho uma angústia, porque se as crises por si só levassem às revoluções, não tinha mais nenhum país capitalista na África. O fundo do poço pode ser cada vez mais fundo, né? A Rosa botou lá, antes do nazismo, ela previu o desastre. O socialismo é uma barbárie. A gente pode estar caminhando para a barbárie. Não significa que uma crise maior do capitalismo no Brasil nos leve ao socialismo, que a gente sai da dialética e entra no determinismo mecânico. Quanto pior, melhor. Se a crise se alastrar, a gente vai para o socialismo. Mentira. E aí, Maria Lúcia, conversando com você, não sou mágico, não tenho a receita de bolo para a gente se organizar, mas não dá para sair sem organização. A esquerda, frente à sua desorganização, começou a criar mitos. O horizontalismo, o democratismo, né? O ato pelo ato. A gente faz um ato para marcar outro ato. A gente faz um ato para marcar o outro. Né? Como é que é mesmo aquele negócio do acampamento? Aí fica acampado 500 anos, mas ninguém sabe qual é a pauta. Não tem tática, não tem estratégia, não tem projeto de país, não tem projeto estruturante, não tem não tem nada. Você faz a reunião pela reunião. E quando você coloca qualquer coisa dessa, eles vêm com uma palavra chamada autoritarismo. Isso não é autoritarismo, gente. Isso não é a noite em que todos os gatos são pardos. Uma coincidência entre todos os professores desse curso. Nenhum é pós-moderno. Não tem nenhum pós-moderno aqui. Aqui os gatos não são pardos. Os gatos negros são negros, os gatos brancos são brancos, socialismo é socialismo, capitalismo é capitalismo, pau é pau, pedra é pedra. Então, assim, óbvio que a gente não vai fazer como fez na Rússia de 17. Óbvio que a gente não vai ter a mesma facilidade que teve para construir a associação de moradores, o Morro do Dendê, dominado pelo tráfico e dominado agora pela milícia, o Rio de Janeiro. Mas a gente não está nem tentando, a gente não está dizendo... Porque, assim, quando a gente tenta e não consegue falar, tentamos e não conseguimos, é uma coisa que a gente não está fazendo. Não está no projeto do PT mais organizar a classe trabalhadora brasileira. Isso é uma verdade. Não está no nosso projeto hoje trabalhar a organização local. Não está. Não está no horizonte disputar o movimento social, está disputar a eleição.
Então, assim, por mais que a gente não tenha... O Marx fala que a humanidade não resolve problemas que não estão colocados para ela. E quando os problemas estão colocados, ela constrói as soluções. A solução para organizar a classe trabalhadora precarizada não está dada. Mas a gente tem que ir essa classe trabalhadora. Olha o que aconteceu com os motoboys em São Paulo. Será que se a gente tivesse um trabalho consistente, continuado, a gente não poderia explicar para aqueles caras dos aplicativos que eles não são empreendedores, mas eles são trabalhadores precarizados sem direito? Que o Uber é um ladrão? Que o iFood é um ladrão? Que essas empresas novas são todas ladras? É um capitalismo ladrão precarizado? Acho que é. Só que a gente nem fez esse esforço. Um grande problema, nós nunca nos preocupamos. A CUT, eu sou cutista, tá? A CUT nunca se preocupou, o PT nunca se preocupou, nenhum partido socialista se preocupou em organizar o trabalho precário. Que a gente ainda está com a cantilena, com o discurso de organizar a classe operária no século XIX. Que não existe mais. Que não existe mais. Se quiserem organizar essa classe operária, é tomar o Palácio de Inverno. Então, isso é um desafio, mas tem que ser colocado. A gente nem se coloca esse desafio, gente. O problema, Marília, é que a gente não se coloca esse desafio. Não dá para vencer um desafio que a gente nem colocou. Sabe qual é o nosso desafio? Sabe o que o PT está discutindo desde 2018? A eleição de 2022, nem essa eleição agora. E aí, meu camarada, terminando mesmo, eu acho que eu falei de tudo, né? Carlos Oquer. O PT só vê a eleição de 2020 como um trampolim para 2022, né, companheiro? Esse é um grande problema. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de dialogar com as pautas locais porque a gente não organiza localmente. Então, a gente não sabe que as pessoas naquele local estão pensando ou estão querendo. Se a gente construísse lideranças locais, talvez essa batalha hoje fosse mais simples. Por exemplo, logo depois daquela greve estudantil, não nessa eleição do Chile, na anterior, que a esquerda ganhou, várias lideranças do Partido Comunista foram eleitas. Elas estavam dentro do movimento e liderando o movimento do Partido Comunista Chileno e do Partido Socialista. Se a gente não está dentro das comunidades, organizando essas comunidades, para o poder local, a gente não tem como fazer a disputa contra organizações fisiológicas, por exemplo, a gente tem dentro do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que o Crivella tem uma organização fisiológica por dentro da prefeitura e por fora da prefeitura e por dentro das igrejas. A gente sabe que o Paz herdou as organizações fisiológicas do PMDB, mesmo não estando no PMDB, e nós, efetivamente, nos desacostumamos a nos organizarmos localmente. Nós, efetivamente, paramos de organizar o poder local. Eu tive uma entrevista agora com a primeira vice-presidente da Assembleia Constituinte na Venezuela. Eles levam isso lá muito, muito seriamente. Eles têm 2.500 comitês de rua na Venezuela. Você imagina o que é isso? 2.500. 2.500 comitês de rua. Já viram o tamanho da Venezuela? Se eles não tivessem feito isso, o poder lá já tinha caído. Eles distribuem comida através dos comitês de rua. A maneira que eles têm para sair do boicote é organizar isso. Em Cuba tem uns CDRs. E a gente, infelizmente, isso é uma doença. Gente, vamos lá. Eu não sou um extremista, nem estou pregando a revolução. A gente não tem a mínima condição de fazer uma revolução no Brasil, nem hoje, nem daqui a 10 anos. Não sei se daqui a 20. A dialética, o mundo vai mudando, né? Mas, efetivamente, a gente está doente de cretinismo eleitoral, de cretinismo parlamentar. A gente só se organiza para a eleição. Passou a eleição, o PT se desmonta até 2022. Aí, em 2021, a gente começa a pensar na eleição de 2022. A gente não pode cometer os mesmos erros e achar que vai dar certo. Por que a gente perdeu tanto espaço para o pessoal aqui no Rio de Janeiro? É só por conta do moralismo do pessoal? Não é. Várias das organizações que nós criamos, eles tomaram da gente. E tomaram da gente com trabalho. Tomaram da gente com trabalho. Eles têm um monte de ONG em comunidade. A gente tem pouquíssimos. Porque a gente deixou a comunidade para lá. Se você não vai lá antes da eleição, quando você chega na eleição, você é um estranho. Então, o quê? Efetivamente, a gente vai ter que batalhar contra o bolsonarismo. A gente vai ter que usar, na verdade, nesse momento, a imagem do Lula, os ganhos sociais da época do Lula, o Bolsa Família, o salário mínimo, para tentar derrotar o bolsonarismo. Qual é o grande dilema para a gente? Nós criamos o auxílio emergencial do Bolsonaro, que é o antídoto contra o nosso discurso.
E o Bolsonaro vai usar para os candidatos dele o discurso que é do PT, é uma eleição muito confusa para a gente. Nós colocamos o ovo e não soubemos cacarejar. Lembra aquela história de botar o ovo e cacarejar? Nós botamos o ovo e o Bolsonaro cacarejou. Isso na cabeça das pessoas está dando um nó. E a gente tem que fazer uma propaganda muito grande para dizer que pela primeira vez o PT fez alguma coisa muito boa na comunicação. Essa propaganda de dizer para todo mundo quem defende você é o PT, visto ficar falando do maldito, é o primeiro gol de placa do PT. Porque isso devia ter sido feito no dia seguinte à aprovação do auxílio. Dizer, essa política é a política do PT. Nós derrotamos o Bolsonaro. Eu acho que é um dos poucos caminhos que a gente tem na eleição para a gente, pelo menos, crescer, para a gente, pelo menos, ter uma estrutura importante nos municípios que nos apoiem, porque eu não sou um extremista. É muito importante ter essa estrutura para, em 2022, a gente ter fôlego para tentar derrotar o bolsonarismo. Para terminar mesmo, gente, eu não sou determinista. Quem é determinista não é marxista. A dialética fala que a realidade vai mudando. Né? Então, está se falando aí de um auxílio de R$300. Se Bolsonaro cortar o auxílio pela metade, a popularidade dele já cai. Não importa se ele deu 1.200 lá atrás. Agora as pessoas vão ver que ele é o cara que cortou o auxílio. Então, assim, como vai ser o dia de amanhã, eu não sei. Como vai estar a popularidade dele pós-eleição? Eu não sei. Como vai estar o ano de 2021? Eu não sei. Sem essas variantes, não dá para pensar 2022. Quem já tem tudo pronto para 2022, óbvio, Marília, que essa possibilidade do Bolsonaro apostar numa renda básica e tentar levar essa popularidade dele a 2022 não está afastada. Mas isso também não está pavimentado. Essa é uma grande dúvida. Efetivamente, se a gente tivesse todos esses determinantes, a gente já poderia dizer o que vai acontecer em 2022. Agora, também para terminar mesmo, nessa variante tem o movimento social. Nessa variante tem a gente. Nessa variante tem as organizações sociais. Nessa variante tem os militantes. Qual é o nosso papel? Essa é a grande pergunta. Qual é o nosso papel? É ficar assistindo tudo? Ou é efetivamente atuar como uma variante que codetermina a realidade? Não determina sozinha, mas codetermina. Para terminar mesmo, o Partido Bolchevique que fez a Revolução na União Soviética, um país de 150 milhões, acho que na época 150, 160 milhões, tinha 80 mil militantes. 80 mil militantes. É muito pouco. E fez uma revolução. Então, dependendo de como você se organiza, dependendo de como você influencia na realidade, você pode ser muito mais eficaz. Não adianta ter 2 milhões no PT e você não ter 1.000 quadros. Você ter 100 quadros dentro do PT. Se você tem 2 milhões dentro do PT, você tem 10 mil quadros dentro do PT, aí é um partido, desculpa a expressão, foda pra caramba. É um partido que vai começar a incomodar muito. É um partido que vai começar a efetivamente agir de uma maneira tal que vai poder dar a possibilidade de ruptura das estruturas, que é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que só chegar ao poder. A gente tem que romper estruturas arcaicas no Brasil. Peço desculpa se eu passei do tempo, estou correndo para não passar muito. Ai, gente, desculpa se eu passei muito. Por aqui. Peço 1 milhão de desculpas, tá bom? Um abraço aí, boa noite. Muito bem. Eu vou ter que sair também. Muito bom, Ponciano. Vou dar um recado para a Sônia Maria e para a Maria Cristina. Eu peço desculpa. Gente, rapidinho. A gravação vai estar disponível. Perguntar, a gravação está disponível depois. Tá bom? Um abraço aí, gente. Desculpa pelo passado tempo. Para quem não deu tempo, pode sensacional, liderança. Lá no grupo. Quero agradecer Muito bom. Quero agradecer aos professores, todas as aulas e a colaboração que tiveram com a militância aqui da nossa região. Muito obrigada, viu? Obrigada, boa noite, valeu. E vamos continuar, não é? Vamos continuar. Desliga a gravação, a gente continua batendo papo aqui só para dar o aviso. Desliga